Educa TV apresenta Vamos Conversar? Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Vamos Conversar, o nosso videocast aqui da Educa TV. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. E você sabe, esse é um espaço de diálogo, de conversa, de reflexão e aprendizado, porque a gente acredita que é conversando que a gente se entende. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é sobre o Conselho Tutelar. Você sabia que no dia 1º de outubro acontecem as eleições em todo o Brasil? Você sabe a importância do Conselho, como ele funciona? Vou discutir isso aqui hoje com os meus dois convidados. O Fernando Martins, que é assessor do Núcleo de Cidadania da Secretaria Municipal de Educação e representante da Comissão de Seleção do Processo de Escolha do Conselho Tutelar. Muito obrigada pela presença, Fernando. Eu que agradeço. E também temos o Jefferson de Oliveira Bertolini, que é psicólogo social do CRAME, Centro Regional de Maus Tratos à Infância. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço o convite. Embora tenha dito aqui quem são vocês, gostaria que vocês mesmos falassem um pouquinho mais sobre como vocês se relacionam com esse tema, sobre o currículo e a experiência de vocês. Fernando, por favor. Obrigado. Então, eu sou o Fernando, eu sou professor de História, eu trabalho na Prefeitura Municipal de Campinas, né? E trabalho num lugar que chama Assessoria de Educação e Cidadania. E lá a gente trabalha com diversas questões ligadas à participação estudantil, né? Com grêmios estudantis, parlamento jovem e também com garantia de direitos, né? Então, a gente acompanha os jovens em liberdade assistida e medida socioeducativa também, que frequentam as nossas escolas. A gente também trabalha acompanhando os casos de violência, de notificação de violência através do SIS-9. A gente também acompanha os pedagogos em abrigos, né? Então, são diversas frentes que eu ajudo a trabalhar, né? Eu e uma equipe, né? E eu também sou representante da educação no Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, o CMDCA, que é quem organiza esse processo de escolha dos próximos conselheiros tutelares aqui da cidade. Muito bem. E você, Jefferson? Sou Jefferson, sou psicólogo, atuo no CRAME, é uma instituição que está há 37 anos aqui em Campinas, lutando pela defesa dos direitos da criança e adolescente. Também sou docente universitário e psicólogo clínico. Muito bem, muito obrigada pela presença de vocês. E eu acho que a gente tem que começar hoje pelo começo mesmo, explicar o que é o Conselho Tutelar, como é que funciona esse trabalho. Pode começar, Jefferson. Bom, Conselho Tutelar, ele surge no Estatuto da Criança e Adolescente como uma instituição em termos legais, né? Não que é uma instituição não governamental, uma instituição em termos legais que tem por função garantir direitos de criança e adolescente. Ele é um órgão autônomo e não jurisdicional. Quando fala que é autônomo, que ele não é preso a outras instituições, ele não precisa responder a outras instituições. Funciona de forma independente. Isso, e não jurisdicional é que ele não tem decisões legais. As decisões que existem quanto à criança e adolescente partem sempre do sistema judiciário, não do Conselho Tutelar. Ele faz encaminhamentos, não decisões. Aproveitando o gancho, né, assim, por ser um órgão independente, né, e que não cria legislação, mas ele respeita a legislação nacional vigente, né, e o Ministério Público acompanha as ações, questiona muitas vezes as ações. Dentro do próprio CMDCA também é responsável por acompanhar, né, e organizar e ajudar a organizar o Conselho Tutelar, e o Poder Executivo que oferece a estrutura de funcionamento, né? O Executivo Municipal municia com veículo, equipamento, né? Então, o Executivo Municipal que propicia. Só para explicar um pouquinho mais, a Prefeitura de Campinas Isso. é quem é responsável pela estrutura e pelo funcionamento do Conselho Tutelar, ou seja, cada prefeitura em seu município é responsável pela estrutura. Sim, o prédio, o telefone, né? Então, os equipamentos de informática, pessoal administrativo que auxilia, né, na execução das tarefas, e o Ministério Público que acompanha, e eventualmente, em algum caso, também tem uma comissão de ética, que dentro do CMDCA existe essa comissão permanente, né,
de ética que pode receber denúncias a respeito da eventual falta de ética de algum dos conselheiros e conselheiras, né? Então, assim, ele tem essa independência, mas, por outro lado, também tem uns mecanismos para ser fiscalizado na ação deles do dia a dia, do cotidiano deles, né? E nesse sentido do trabalho independente, embora haja fiscalização desses órgãos, como é a atuação individual de cada conselheiro? Da mesma forma é independente? Não. Assim, fica difícil porque eu nunca fui conselheiro e não sou conselheiro, né? Eu falo de um lugar de fora do conselho, né? Talvez eles pudessem dizer com mais propriedade, mas como a gente está no período eleitoral Exatamente. e depois a gente vai falar sobre isso, fica difícil a gente chamar um deles aqui, né? Na verdade, a gente não pode chamar Não pode, nesse período, né? por conta do período de eleições. Sim. Seria uma espécie de propaganda, né? Sim. Não pode servir como uma propaganda para um deles, Exatamente. Né? Nem como um representante, né, dos conselhos, não daria, porque deixaria desproporcional. Então, a gente está falando de fora, pode ser até que a gente não seja muito exato na ação, né? Mas o Conselho Tutelar, depois que eles são eleitos, né, eles são divididos em colegiados. E cada colegiado trabalha numa região da cidade. E por quê? Porque a cidade é muito grande. E se tivesse que todo mundo trabalhar na cidade toda, ficaria mais difícil. Por quê? Porque cada região da cidade tem uma especificidade. Você acaba criando vínculos com o território. Então, é importante que seja dividido, né? Cidade como São Paulo deve ter muitas, centenas de divisões, né? Em Campinas, a gente tinha 5 divisões até esse ano, agora vai partir para a 6ª divisão. Respeita normalmente as divisões geográficas. O critério é basicamente o critério geográfico. E para fazer a referência do caso, né, da criança, do adolescente ou da família que procura, o critério é a moradia, né? Então, pode ser que numa situação até de divisa de território, por exemplo, a região norte, ele pode até talvez estudar numa região e frequentar a educação infantil numa região, mas o conselho tutelar é de outra. Por quê? Vai ser sempre o local de moradia da criança e do adolescente que vai ser considerado para o atendimento. Então, em Campinas, a gente tinha 5 conselhos, cada um na sua região. Aqui a gente sabe, né? Norte, Noroeste, Sudoeste, cada um Sul. com 5 conselheiros. Cada um com 5 conselheiros. E agora a gente, na Sul, foi feito através de uma lei, né? Dividiu a Sul em 2. Porque a Sul é a maior região. Então tinha maior demanda. Então agora não sei, vai ficar Sul 1, Sul 2. Sul, Sul-Leste. Sul, Sul-Leste. Foi já essa divisão? Sul, Sul, Sul-Leste. Entendi. Sul, Sul e Sul-Leste. E porque vai ter que fazer uma divisão diferente e vão colocar mais 5. Então, esse ano vão ser eleitos 30 conselheiros e mais 30. E você perguntou da ação, né? Se eles trabalham individualmente. Pelo que eu acompanho, eles são divididos em colegiados. Situações que são simples, cotidianas, corriqueiras, eu creio que individualmente eles consigam deliberar, porque aquilo é comum. Sim. É ordinário, é cotidiano, não envolve tanta reflexão. Inclusive deve haver, entre aspas, jurisprudências Sim. ou procedimentos, processos que facilitem ali o encaminhamento dos casos mais simples, né, de menor Sim. complexidade. O que é menor complexidade, eles mesmos já podem deliberar na hora sem precisar levar para o colegiado. Mas outros casos que talvez a resposta não seja tão simples, talvez não tenha só uma resposta, aí eles levam para o colegiado para elaborar aquilo de uma outra forma e ter uma decisão mais assertiva, uma decisão que os próprios colegas daquele território consigam legitimar e dar valor, no sentido que, não, a gente assina com você, isso aí tá certo e tal. Eu acho que até mais a essência, né, do Conselho Tutelar dividido por colegiados, né? Então, o colegiado que decide sobre uma questão que tem a ver uma complexidade maior, que precise de uma reflexão. E para a gente exemplificar, Jefferson, você que atua ali, né, mais diretamente no atendimento, né, às crianças que sofrem maus tratos, quais seriam, por exemplo, para a gente exemplificar mesmo, para quem está nos ouvindo e nos assistindo, casos mais simples e casos mais graves?
Nossa, Lilia, é uma pergunta... É claro, desculpa, até te interrompendo. É claro que quando a gente está falando de violência, de abuso e de negligência, é tudo muito grave, né? A gente está falando de proteção da vida das crianças, né? Do seu bem-estar. É claro que tudo é muito grave e que nada disso deveria acontecer, mas só para a gente ter uma ideia. Por exemplo, um caso de negligência, ou um caso de violência, é nesse sentido que eu queria que você exemplificasse para a gente. Sim, sim. O Conselho Tutelar sempre vai trabalhar na garantia dos direitos da criança e adolescente. E essa garantia sempre vai dentro das 3 grandes instâncias de proteção à criança, que é família, Estado e sociedade. Ele opera sobre esses 3. Então, vamos pensar, dificuldade em conseguir vaga escolar. O Conselho Tutelar consegue fazer encaminhamento, pedido dessa vaga. Encaminhamento para atendimento visando a proteção à criança e adolescente, ele também consegue fazer. Vaga em creche, que o Conselho Tutelar é muito solicitado para vaga em creche. Ele também consegue fazer esse tipo de encaminhamento. Representação no Ministério Público para medidas que a gente pode chamar de medidas mais graves, né? São as medidas de suspensão do poder familiar, que é o que a gente chama... Que é a retirada da criança do seu núcleo familiar. Isso, que essa suspensão do poder familiar, quando essa criança é entendida que ela está em risco iminente ao seu desenvolvimento estando no seio familiar. Então, ela é retirada desse seio familiar. Ela também faz a representação do Ministério Público. O importante é lembrar que o Conselho Tutelar, além de ele trabalhar com o colegiado, né, como o Fernando colocou, ele trabalha dentro do sistema de garantia de direitos. Então, ele não funciona sozinho. Ele recebe as denúncias para ele conseguir trabalhar quanto às denúncias. Como o Conselho Tutelar não faz atendimentos e acompanhamento, ele faz atendimentos para encaminhamento. Então, ele atende, entende a demanda e faz os encaminhamentos necessários para o cuidado da família dentro do Estado de sociedade e da família também. E também fazendo uma correção, depois a gente pode pesquisar, eu não lembro se o nome é Suleste ou Sudoeste da 2ª região. Talvez a gente tenha que pesquisar um pouquinho melhor, tá? Tá Beleza. bom. Só uma outra questão, já que você falou no eixo de garantias, né? No sistema de garantias. Um exemplo que costuma usar bastante é um sistema de engrenagens, né? Então, vamos imaginar a engrenagem de um relógio ou mesmo um motor mecânico que... Sabe quando uma engrenagem meio que conecta na outra e vão girando e são de diversos tamanhos? A gente costuma dizer que o sistema de garantia de direitos ele é composto de várias engrenagens. E cada uma delas tem um nome, né? E assim, a gente dá um nome, né? Então, uma a gente dá Conselho Tutelar, o outro, a próprio sistema da assistência social, né? A educação, Ministério Público, a saúde, habitação, lazer, segurança, cultura. E está todo mundo na mesma engrenagem. Então, assim, às vezes a gente atribui só ao Conselho Tutelar uma ação. Por exemplo, olha, mas o Conselho Tutelar, né? Mas ele está dentro de um sistema de garantias, né? Que é uma engrenagem complexa e que todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Então, quando a gente percebe alguma falha, falhou muita gente, a engrenagem falhou. E quando ela funciona, é porque a engrenagem toda funcionou também, né? Então, a gente torce para que sempre funcione. E uma coisa que eu já falei aqui em outros episódios é que a gente tem que entender que, como sociedade, todos nós somos responsáveis pelas garantias e da proteção das crianças, né? Eu sempre falo isso porque eu adoro, que é a história da aldeia, né? Todo mundo é responsável ali por essa aldeia em torno dessa criança que deve ser preservada. Então, isso que vocês trazem é muito importante. O Conselho Tutelar tem um papel fundamental que é extremamente importante, mas todos nós, como sociedade, temos que entender que a gente tem que estar de olho, a gente tem que entender o nosso papel de cidadão também na proteção das crianças. E não tem problema se você não tem filho, né? Nós fazemos parte de uma coletividade, ninguém vive sozinho. Essa criança também é, em certa medida, de sua responsabilidade, né? Então, eu acho que é muito importante isso que vocês trazem para a gente realmente, eu acho que tem alguns mitos em relação ao Conselho Tutelar. E eu acho que é por isso que é muito importante esse papo que a gente está batendo aqui, que um deles é essa história de que, então aconteceu alguma coisa grave com uma criança da minha vizinhança, foi o Conselho Tutelar que falhou. Mas não é exatamente assim que funciona, né? Sim. E também com relação aos mitos, né? Porque a gente escuta bastante esse tipo, vai chamar o Conselho Tutelar, vai tirar a criança. Eu ia falar disso na sequência. Então, assim, que é um mito, né? Todo mundo fala, né? Aí eu vou chamar o Conselho Tutelar, você vai ver o que vai acontecer e tal. Como se fosse uma ameaça. E não é uma ameaça. É uma garantia, né? De que os direitos da criança estão sendo preservados, né? Sim. Então, não tem que ameaçar de tirar, né? Não existe isso. Pode ser que talvez, num passado distante, se isso foi verdade em algum momento, eu não sei dizer.
Mas é uma mentira, né? O Estatuto da Criança, ele é de 90. O que, em termos de legislação, é uma legislação nova. E quando a gente vai nos códigos de menores, o 2 e 1, que foram os primeiros feitos aqui, existiu o juizado de menores, Sim. em que o Estado ele tinha prevalência sobre a família. Então, ele poderia escolher sim. Tanto que o juizado de menores, quando ele foi instituído com mais força, foi dentro do Código de Menores 2, que foi antes do Estatuto da Criança e Adolescente, que existiam propagandas na TV, por exemplo, para as crianças serem mandadas para a FEBEM. Sim. Porque o Estado, a lógica do Estado, naquela época que era o Estado, era o detentor dos direitos totais da criança e adolescente. Depois a gente sai dessa lógica e entra para a lógica de proteção integral. Sim. Um ponto importante dos mitos, né, já que você introduziu o assunto, né, é pensar que o Conselho Tutelar ele consegue entrar de forma indiscriminada nos ambientes. E não é assim. Existe o direito à privacidade. O Conselho Tutelar não bate na porta das pessoas perguntando se está tudo certo, né? Ocorre por meio do funcionamento das engrenagens, pelas denúncias, pelas notificações. Então, quando uma família é chamada para o atendimento no Conselho Tutelar, não é para perder a criança. É justamente para conseguir entender processos que estão dificultando o desenvolvimento ou a garantia do direito da criança e adolescente naquele ambiente. Quando fala naquele ambiente, não é só o familiar, são em todos os contextos. Os conselheiros tutelares, eles passam por prova, eles passam por critérios. Em outras palavras, eles estudam. Eles sabem o que é criança, o conceito de adolescência, os direitos da criança e adolescente, até onde eles conseguem, até onde eles não conseguem ir. Por isso mesmo que eles estão lá para garantir os direitos. Direitos esses que eles sabem quais são. Sim. E um aspecto muito interessante que eu acho dessa história toda de conselheiro tutelar que a gente está falando hoje é que eles são eleitos pela sociedade. Isso. Então, diferentemente de um funcionário público que presta uma prova, que entra para um concurso público e está lá executando uma função que ele se habilitou para estar lá e, diante de uma prova, ele conseguiu. Eles passaram por esse... Depois a gente pode até falar do processo, como que foi, né? Morar na cidade, ter o ensino médio completo, que é o que a lei exige, ter vínculo com a criança e adolescente de alguma forma, né? Exercer atividades que são ligadas à criança e adolescência, não como conselheiro tutelar, porque senão ficaria inviável entrar novos, né? Mas depois disso tem um processo eleitoral, que a gente vai estar vivendo agora, esse processo. Então a sociedade está dizendo quem são os guardiões e as guardiãs dos direitos das crianças e dos adolescentes. Os fiscalizadores também. Os fiscalizadores, né? Então, de uma certa forma, a gente que está dizendo quem vão ser as pessoas que durante os próximos 4 anos, aqui na cidade de Campinas e no Brasil inteiro, mas a gente está falando aqui de Campinas, vão ser essas pessoas. Então a gente vai saber publicamente, a gente já sabe quem são os candidatos e candidatas, depois vai sair o resultado, depois eles vão escolher as regiões, né, que eles vão trabalhar, que são os colegiados que eu tinha falado anteriormente, e a gente sabe quem procurar. E mais que isso, né? A gente vai escolher, realmente. A gente vai escolher. A gente vai eleger. É uma eleição. É uma eleição. Então, assim, é importante que as pessoas tenham consciência disso. E assim como a gente faz na política, ou deveria fazer, conhecer quem é a pessoa, conhecer o candidato, saber qual é a vida pregressa dele, o que ele já fez, o que ela já fez, quais são os trabalhos, né? Então, isso é muito importante. Mais uma vez, né? A responsabilidade também é nossa. E nós estamos ali elegendo essas pessoas para cumprirem esse papel. Mas eu queria só voltar um pouquinho, porque eu acho que a gente precisa falar só mais um pouquinho da história da retirada das famílias, porque isso é uma coisa que eu ouço muito. Eu só queria que vocês me ajudassem aqui a falar um pouco sobre isso, que vocês entendem mais que eu, até porque hoje em dia, para que uma criança, né, saia do seu seio familiar, existe um processo muito grande, porque o ECA prevê o contrário, que o direito da criança é permanecer no seio familiar. Isso mesmo. O que é importante a gente lembrar, que a medida de afastamento familiar, ela é a última medida. Ela é medida excepcional e emergencial. Isso. Não lembro exatamente o termo, Mas eu sei que é sempre a última. É sempre a última. Quando ela fala que ela é excepcional, quer dizer que ela é a última de todas. E quando a gente vai entendendo que ela é a última, significa que todas as ações foram feitas para evitar isso. E quais são as ações? Voltando ao exemplo que o Fernando colocou, das engrenagens. Do quanto que a família, enquanto instituição familiar, garante os direitos da criança e do adolescente, quanto que a sociedade, por meio das instituições, sejam elas públicas, privadas,
ou as OSCs, né, como o CRAME, por exemplo, que é uma organização da sociedade civil, o que antes era chamada de ONG, que está como parte da sociedade, cuidando desses direitos. Se todas as ações de proteção para garantir que a criança esteja no seio familiar não tem sucesso significa que a criança continua com seus direitos violados. Vamos supor, vamos criar um exemplo hipotético, né? Uma criança sofre violência física. Se as orientações dentro do CRAME, por exemplo, elas não têm sucesso, significa que a relação familiar continua com o meio da violência. Se a escola, dentro das suas orientações, não tem sucesso, se a saúde não tem sucesso, se esses três juntos no atendimento não tem sucesso, a gente está entendendo que essa criança continua sendo violada e afeta substancialmente o desenvolvimento sadio dela. Então, o meio de proteger e resguardar o direito dela à existência é o acolhimento. É a medida protetiva de suspensão do poder familiar, que pode ser tanto o acolhimento em instituição de abrigo, como o Fernando colocou, ou em família acolhedora. Mas antes disso, a ação, por exemplo, de procurar dentro da família alguém responsável, que possa ter a guarda naquele momento, mesmo que provisória, daquela criança para garantir o direito à vida dela. E quando você fala das engrenagens, vocês falam, né? Importante a gente dizer também que, por exemplo, a escola também serve como um órgão de cuidado, né, no sentido de se é obrigada a comunicar, se percebe algum sinal de violência. O posto de saúde, centro de saúde também, se percebe algum tipo de violência ou até de negligência, criança não está sendo vacinada, também tem a obrigação de fazer, né, essas comunicações. Ou seja, de fato, existe uma cadeia em torno, né, da proteção e das garantias das crianças e adolescentes, de qual, como a gente disse, a sociedade também faz parte. E agora, falando um pouco, antes de entrar no processo de seleção, eu queria que você falasse um pouquinho do CRAME. O que é exatamente o CRAME, o que o CRAME faz, para as pessoas entenderem aonde é que ele entra aí nessas engrenagens que a gente está falando tanto. Sim. Bom, o CRAME é uma instituição que surgiu há 37 anos atrás, e ele surge com o objetivo de garantir os direitos da criança e adolescente. Se há 37 anos atrás, ele surge antes do Estatuto da Criança e Adolescente, quando ainda vigorava o Código de Menores 2. Então, o objetivo era garantir que a criança, dentro das suas condições legais e humanas, dentro da Carta de Direitos Humanos, conseguisse viver de forma sadia. Quando chega o Estatuto da Criança e Adolescente, a gente entra dentro dessa engrenagem que o Fernando bem colocou. Nós somos um serviço cofinanciado com a Prefeitura, significa, então, que parte do valor que temos para conseguir nos mantermos vem da Prefeitura e é o transporte por recursos próprios, né? E a gente entra como parceiro num serviço dentro da política da assistência social, que é o serviço da média complexidade. Quando a gente fala de média complexidade, a gente está falando das complexidades de atendimento dentro da política de assistência, que se assemelham muito com a da saúde. Que é baixa, média e alta, certo? Isso. Dentro da saúde é primária, secundária, terciária, e a nossa é básica e a especial de média e alta complexidade. A média, ela entra quando os vínculos familiares estão fragilizados, quando já existem situações na dinâmica familiar que fragilizam os vínculos, e essa fragilização se dá pela violação dos direitos. Pensando na criança e adolescente, é quando existe uma dinâmica familiar que viola os direitos da criança e adolescente. O trabalho do CRAME, que chama SESF, Serviço Especializado de Atendimento Sociofamiliar, tem por objetivo atender essa família para ajudar com essa quebra da dinâmica familiar violenta, seja por atendimentos individuais, atendimentos ao grupo familiar, interlocução com os outros serviços que atende para compreender melhor essa dinâmica, como essa família é percebida no mundo, como que esse mundo percebe essa família, sempre com esse objetivo da quebra da dinâmica familiar violenta e a continuidade da família como um todo. E aí a gente está falando, Jefferson, já de situações de abuso físico, por exemplo, de casos de violência, infelizmente, de famílias que estão dentro desse contexto de vulnerabilidade. Lembrando que vulnerabilidade se trata da não garantia do direito. E a pobreza é uma vulnerabilidade, mas não é a única. Não são só as famílias pobres que violam. É qualquer família que tem uma dinâmica que não garante o direito da criança e adolescente. São os mesmos
as violências que a gente trata são as mesmas tipificadas no ECA. Negligência, violência física, violência psicológica, violência sexual. A gente só não lida com a fatal, pois a fatal já leva ao óbito, já são outras instâncias, né? Que são as mesmas, inclusive, que o Conselho Tutelar também luta para combater. Por isso que o nosso trabalho é muito estreito com o Conselho Tutelar. Como que os casos chegam no CRAME? É importante a gente colocar isso. Chega por meio de encaminhamento pelo CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que é um órgão da política de assistência que encaminha para a gente o caso, e esse caso, por sua vez, ele veio também por denúncias ou notificações do Conselho Tutelar. Então, geralmente, o Conselho Tutelar recebe uma denúncia ou notificação, eles fazem um atendimento primário, entendem a importância de um atendimento especializado e encaminha isso para o CREAS. E o CREAS faz a distribuição dessas vagas com as OSCs parceiras e também com o poder público que executa o PAEF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. E quando o caso chega para a gente começa com esse atendimento. Iniciamos geralmente com contato, seja contato telefônico ou por visita domiciliar, apresentamos o serviço, explicamos que apesar de não ser um serviço obrigatório, é um serviço entendido naquele momento pelas pessoas que o atenderam como importante para o cuidado da família, explicamos sobre o motivo do acompanhamento, não que a gente coloca quem fez a denúncia. É importante a gente lembrar, tá, pessoal? As denúncias do Conselho Tutelar, elas são sigilosas. Então, você pode fazer denúncia no Conselho Tutelar, você pode fazer notificação que ela é sigilosa, significa que seus dados não aparecerão. A gente não vai chegar com a pastinha e falar, foi a pessoa X que fez a denúncia. Não, a gente vai colocar. Recebemos o caso do Conselho Tutelar sobre uma situação complexa que envolve a sua família, a sua dinâmica familiar. A gente gostaria de conversar um pouco disso, porque somos as pessoas que vamos ajudar você a lidar com isso e buscar uma maneira mais saudável de resolver isso. Quando eu falo ajudar, lembrando que a gente trabalha também dentro dessa engrenagem, com os outros serviços, né? Do mesmo jeito que o Conselho Tutelar não consegue nada sozinho, serviços como o CRAME também não conseguem nada sozinho. Serviços como a escola também não conseguem nada sozinho. Depende de toda essa rede. E agora falando um pouco mais do conselho, aliás, das eleições para o Conselho Tutelar, o Fernando já falou para a gente que são 30 vagas. Explica um pouco para a gente como é que é esse processo, quantas vagas são, quantos candidatos temos, como é que é essa dinâmica, Fernando? Tá, vou precisar de uma cola aqui, porque não eu não lembro problema, de tantos pode números, colar. tá? Mas é assim, Campinas foi a primeira cidade a lançar o edital para fazer esse processo de escolha, né? De todos os municípios do Brasil, Campinas foi a primeira a lançar o edital com as regras, né? O primeiro edital de chamamento lá atrás, né? Então, tivemos lá, em janeiro, 182 pessoas que foram inscritas para participar. E tinha toda uma gama de regras para ser seguidas, né? Então, tinha uma questão de morar na própria cidade, de trabalhar, como eu já falei. Tem um período também de moradia, né? Período, um tempo que tem que morar aqui, né? Comprovadamente, né? E tem que apresentar documentação sobre isso. Ter o ensino médio, trabalhar com criança e adolescente de alguma forma e comprovar isso, né? Então, a gente teve esse trabalho de acolher as inscrições, analisar e deferir ou indeferir, né? Nesse caso, a gente teve 182 inscrições. Das 182, 136, ou seja, já diminuiu de 182 para 136, estavam aptas e estiveram presentes na prova escrita. Já houve uma primeira prova. Uma prova. Que isso daí tudo é definido por lei, né? A definição do como esse processo é feito não é o município que decide, é a legislação nacional que decide. Então, depois tem uma prova, e a prova tem os critérios, né? Do que pode ser perguntado, né? Tanto questão objetiva, né? Uhum. Questões ligadas a português, redação, informática. E direitos à criança e adolescente, principalmente. Sim, né? Essas daí são as questões mesmo próprias da prova, o cerne da prova mesmo, né? E é uma prova que foi bem feita, inclusive teve uma empresa que foi contratada para fazer, né, essa prova. A prova foi super bem elaborada, tanto que a gente meio que mede o resultado do processo pelo número de reclamações, eventualmente, de recursos, né?
E nesse caso a gente viu que foi bem baixo, e pelo contrário, os próprios candidatos comentavam que foi uma prova que ajudava até a estudar, né? Porque tinha bastante citações, então a pessoa tinha que ler e interpretar. Dessas 136 que fizeram a prova escrita, 75 estavam aptas após a avaliação psicológica, né? E depois da prova, teve avaliação psicológica, e dessas 75 permaneceram ainda no processo. Ou seja, inscrição, prova teórica, né? Isso. Prova escrita e aí uma avaliação psicológica. Ou seja, é um processo longo. Depois teve uma reunião, que foi em julho, para explicar as regras, né, de como que seria de maneira geral dali para frente, né, porque até aquele momento muitas pessoas concorrendo, né, as pessoas vão lá, fazem inscrição, faz as provas, mas depois já estava mais afinando, então essas 75 pessoas participaram dessa reunião, tiveram que apresentar documentos, agora tem 71 pessoas aptas a concorrer para as 30 vagas. Só que a gente tem 30 vagas de titulares e 30 de suplentes. Então a gente tem um total de 60 pessoas. Por que 30 suplentes? Porque as pessoas, ao longo desses 4 anos, às vezes mudam o rumo da própria vida, né? Prestam outros concursos, arrumam outro emprego, eventualmente ganham na loteria. Então elas podem depois fazer outras coisas da própria vida, fazer outras escolhas, né? E o lugar não pode ficar vago. E o lugar não vai ficar vago. Então tem que ter outros 30 no banco de reserva. Então a lista costuma correr bastante. Então não é demérito. É isso que eu ia perguntar. Costuma haver muita troca? Costuma. Até porque, geralmente, essas pessoas elas têm envolvimento com a comunidade, então elas vão concorrer eventualmente para vereador, né? Cargo de vereador. A gente tem que lembrar no que vem, tem eleições municipais. Então, eles acabam concorrendo, alguns acabam entrando. E aí precisa deixar o cargo mesmo, não dá para só... Não, é dedicação exclusiva. É, dedicação exclusiva. Não dá para voltar depois das eleições, como acontece em alguns lugares. Não, depois né? Que ele... Deixou. Tá. Né? A não ser que fosse uma licença, alguma coisa assim, né? maternidade, por exemplo. Não, estou falando no caso de concorrer a eleições. Tem alguns cargos públicos que você faz a descompatibilização e aí volta, não é esse o caso. Não é o caso. E aí agora, pela primeira vez, né, no Brasil, inclusive. No Brasil não, porque no Brasil teve outras formas de fazer a eleição que não com as urnas eletrônicas, que a gente até descobriu que outras cidades faziam, mas num outro sistema. Era como se pegasse um computador, colocasse num lugar reservado e a pessoa digitasse. Nesse caso, a gente vai usar as urnas eletrônicas do TSE. Aqui em Campinas. Aqui em Campinas e no Brasil inteiro, as cidades que pediram. Tá bom. Porque tem cidade que pode ser que pelo próprio tamanho da cidade... Não justifique a logística, né? Porque daria muito trabalho Sim. de colocar as informações e tal. Talvez o papel resolva naquele caso. No nosso caso, o que vai resolver vai ser a participação mesmo com o uso das urnas eletrônicas, o que exige uma logística, né? Então, de 7 lugares que foram utilizados nas eleições anteriores, agora a gente vai ter 19 lugares sendo utilizados. Espalhados pela região. Espalhados pela cidade toda. Então, a gente tem as zonas eleitorais, né, que são essas grandes divisões, né, da cidade para a eleição, e dentro das zonas tem as sessões eleitorais. Agora a gente reorganizou tudo isso. Tem um site, né, que a pessoa pode entrar no portal da prefeitura, tem um link, ou ela entra pelo CMDCA, também encontra um link do site específico disso, e ela vai conseguir saber exatamente qual a escola que ela vota. Ótimo. Porque que acontece? Respeitou a grande divisão pelas zonas eleitorais. Então, por exemplo, a gente sabe, né? Você olha no título, você sabe onde você mora, você sabe que você geralmente vota perto da escola, perto da sua casa. Só que nesse caso a gente teve que reagrupar. Às vezes aconteceu de uma zona inteira ficar dentro de uma só escola. Então todo mundo daquela zona eleitoral vota na mesma escola. O que vai ficar fácil. Você não vai ter como confundir. Porque todo mundo que é daquela zona eleitoral vota naquela escola. Tem zonas que foram divididas em mais de uma escola. Então aí a pessoa vai ter que procurar, mas o sistema também é fácil de encontrar, não é nada tão difícil assim. E está dando bastante publicidade desde já, isso já está no ar. Então a pessoa conseguindo pegar o título eleitoral dela,
Se ela conseguir localizar a zona eleitoral, que é fácil, e a sessão eleitoral, que é a sala, né? Que a gente chama de... Na prática é uma sala de aula, né? Sim. Você olha essa informação, você pelo site, você consegue saber qual é a escola. Nesse momento não dá ainda para saber exatamente dentro da escola qual a sala. Mas pelo menos é um grande caminho a ser dado. O que vai facilitar isso? Vai facilitar a apuração. E o tempo também, né? Da eleição em si no dia, né? Porque a gente sabe que a eleição de papel, ela demanda outras questões, né? Aquela questão de certificar que aquela cédula ela é válida, não foi fraudada, né? Então, tem que ter várias rúbricas na mesma cédula para legitimar que não foi uma cédula falsa, não foi criado nada ali. Então, depois tem o processo de fazer a votação manual, que seria até um processo simples. Depois dobra, coloca numa urna, e essa urna ficaria guardada, levaria para uma apuração. E na apuração, no papel, a gente sabe que é toda aquela questão, né? Sim. De quem vai manipular, todo mundo quer ficar olhando, né? A gente lembra isso aí no passado distante, né? Que cor de caneta podia entrar nesse dia lá dentro para diferenciar da cor do eleitor. Então, tudo isso está superado. Porque no mesmo dia, as urnas eletrônicas, assim como na eleição comum, né? Vai emitir o resultado. Cada urna que não é ligada na internet, né? Elas são invioláveis, independentes, né? Exatamente. Depois que colocou a informação lá dentro, ela é lacrada. E depois, naquele dia, ela vai funcionar e vai receber os votos. E depois vai dar um resultado dos número de eleitores que compareceram por candidato, né? Quanto cada candidato naquela sessão eleitoral levou. Isso vai ficar mais fácil depois para somar também, né? Para fazer essa contabilização. Também não é o TSE que vai fazer essa conta, né? Eles não vão apurar, eles emprestam o equipamento com as informações que a gente, enquanto comissão, forneceu. Então, a gente forneceu a imagem, né, do candidato, que o próprio candidato nos forneceu, aí com o número que foi sorteado e o nome que o próprio candidato disse que gostaria de ser chamado, porque às vezes a pessoa tem um apelido, coisa e tal, que não é o nome não é o nome do registro, né? Às vezes ela tem outro apelido. E aí, com base nessas informações, a Justiça Eleitoral vai abastecer as urnas e depois, no dia da eleição, que é no dia 1º de outubro, das 8 da manhã às 17 horas, qualquer cidadão de Campinas, são 800 mil pessoas aptas a votarem aqui na cidade de Campinas, vão poder ir lá e manifestar a sua vontade através do voto. 800 mil são as mesmas regras para as eleições, né? É isso. De maneira geral, sim. Tem muita coisa que é específica. Tem uma resolução do CONANDA que fala exatamente das regras. Eu não vou saber falar aqui. Mas basicamente, você pode votar para prefeito, vereador, você pode votar para conselheiro tutelar. Isso, exatamente. Você tem que estar eleitor apto, né? Exatamente. Exatamente, isso. Eu pensei que você estava falando da regra do processo eleitoral tô de falando campanha. De quem quer votar. Sim. Quem quer votar. Tem que ser eleitor habilitado para votar. Então, por exemplo, se a pessoa está com algum débito na Justiça Eleitoral, ela já deveria ter resolvido isso anteriormente e ter resolvido para estar apta a votar. Porque na hora não se resolve, né? Então, exatamente. se ela está com uma multa, ou ela faltou de algumas eleições, por algum motivo o título dela está suspenso, cancelado, algumas coisas assim, na hora não dá para se resolver. Isso aí tem que ser resolvido anteriormente, né? E eu acho que vale muito a gente reforçar a importância, né, das pessoas irem votar, realmente. A gente já falou disso, mas acho que vale de novo, porque é um trabalho que envolve a infância, a adolescência, e que são pessoas que vão estar lá para representar, né, para conseguir ajudar na defesa e na proteção dessas crianças e adolescentes. Isso mesmo. Posso fazer uma pequena correção? Pode, quando você perguntou para mim claro. sobre acolhimento, são tantas informações, gente. 15 anos de assistência social leva a isso, muitas vezes. Excepcional e provisória a medida de acolhimento. Só para a gente retomar, você está falando no caso das crianças que são retiradas do seu núcleo familiar. Isso. É excepcional e provisório. E lembrando, não é o Conselho Tutelar que tira as crianças das famílias. Quando a gente fala de eleição, quando a gente fala das pessoas, o Fernando bem lembrou quando a gente estava conversando antes de começar, e bem no comecinho também.
são pessoas da comunidade. Então fica até meio difícil alguém da comunidade chegar e tirar as crianças da comunidade. Eles são garantidores do direito. Se existe a necessidade de uma criança sair do seu seio familiar de forma provisória e excepcional, eles representam para o Ministério Público isso. Só existe intervenção do Conselho Tutelar de forma direta quando é emergencial. Quando atenta naquele momento a dignidade, a criança. É quase como um movimento flagrante mesmo. É isso que eu ia dizer. Inclusive, né, no caso da pessoa que presencia um ato de violência, de abuso grave contra uma criança, ela tem que ligar para a polícia. Imediatamente. Né? Depois as outras vias e os outros órgãos serão acionados, mas é como um crime. Aliás, é um crime. Isso mesmo. Mas eu estou querendo dizer no sentido assim, você tem que agir como você agiria em qualquer situação de crime. Você tem que chamar a polícia imediatamente, até porque aquela criança pode estar correndo risco, ela precisa ser socorrida. Sim. Mas eu queria deixar também, acho que é importante, os canais de denúncia, né, do CMDCA, que eu peguei aqui na página oficial, que são os 2 telefones, 0800 770 1085, e as ligações são de graça. Tem um fixo também, que é o 19 3236 5799, e tem um e-mail, que é o c de cebola, t de tatu, .adm@campinas.sp.gov.br, e também o Disque 100, que funciona em todo o Brasil, e aí não só para denúncias no caso de violência contra crianças e adolescentes, mas outras violações de direitos humanos, mulheres e outras populações. Então, eu acho que é importante, até para a gente ir indo para o final, falar realmente da importância da denúncia, né? A gente sabe que muitos casos graves, né, as crianças só foram socorridas, tiveram ali, né, algum tipo de prestação de socorro, porque um vizinho viu. Sim. Isso. Né? Então, eu queria que vocês falassem sobre essa importância da denúncia, e até para a gente, de novo, reforçar que as denúncias são sigilosas. Sim. Uma coisa que é importante a gente falar, que pode ser suspeita ou comprovação. Exatamente. A gente não precisa ter certeza absoluta. Há um indício, alguma situação que a gente consegue perceber que foge da normalidade, né? É um choro, né? Que não tem explicação, tristeza, né? Marcas que a criança não consegue explicar. Marcas que não consegue explicar, marcas que não são comuns, né? Por exemplo, é comum o joelho tá ralado, é comum a mão tá ralada, porque eles caem, né? Mas quando é no braço, tipo no braço mesmo, uma marca roxa, né? No pescoço. São lugares que geralmente a queda não vai ser esse lugar que vai ser o primeiro a ser o que vai entrar em atrito, né? Então, assim, mas eu tenho que ter certeza absoluta, eu vou fazer uma denúncia? Não, vai ser investigado. Então, a questão, primeiro assim, vendo um crime que está acontecendo, é ligar para a polícia. É isso, né? Assim, na hora. Tá acontecendo, independente de quem seja, mas criança, adolescente, idoso, mulher, homem adulto, não importa. Está acontecendo um crime, a polícia é que vai garantir que aquilo cesse 190. E que as pessoas sejam levadas para as autoridades para ser resolvido, para aquilo cessar imediatamente. 190. Não tem outro caminho. Mas, por exemplo, num caso que está algo em andamento, alguma coisa que não é tão explícita quanto uma violência que está naquele momento, é algo que você supõe, é um choro constante, né? E que você tentou aproximar e viu que teve uma resistência e tal. Porque pode ser um choro porque estava com cólica, porque tá triste porque perdeu um parente, perdeu às vezes até o animal de estimação também. Tem tristezas justificáveis, é normal tá triste também, né? Não é um sentimento que a gente não pode experimentar. Mas é uma tristeza constante, é um medo, é uma vergonha. Então, essa suspeita, né, de alguma coisa que esteja acontecendo, ela pode ser feita tanto pelo telefone que você falou, pelo e-mail, pelo Disque 100 e também presencialmente, né? Tem a sede do conselho, dos conselhos na Francisco Glicério, que a maioria deles estão ali, só o Conselho Tutelar Norte, que não está ali naquela região, mas todos os outros estão ali. Você lembra o número? O número não. Eu vou procurar na internet. Pesquisa aí. Mas é na Glicério, todo mundo sabe que é ali perto da Benjamin Constant. Isso. É quase na travessa. É um prédio comercial
Então, embaixo funciona alguma outra coisa, e daí tem uma porta, e lá em cima estão todos os conselhos, com exceção do norte. Então, tem um atendimento presencial, inclusive, né? Porque às vezes a pessoa não se sente confortável de falar ou de denunciar pelo telefone. Então, assim, a suspeita não significa que a pessoa... não é um julgamento, não é um inquérito policial, mas foi como você colocou. A pessoa, o Conselho Tutelar, ele vai convidar a família, ele vai sondar o que está acontecendo para tentar estabelecer algum vínculo e ver se a coisa está funcionando. Depois eles vão tomar providências a respeito disso, até encaminhamento para o sistema judiciário, até medida protetiva, né? Eles vão solicitar isso depois, né? Então a gente às vezes fica com medo de fazer a denúncia, de medo de ser apontado, né? Então, assim, o sigilo é fundamental nisso, e eles são muito rigorosos nisso. Porque senão, se as pessoas não fossem protegidas quando denunciassem e fossem expostas, depois como a gente ia ficar sabendo? Entendeu? Ia quebrar vínculo. Então... E é importante dizer que às vezes a gente está falando de crianças muito pequenas, que se não houver um adulto que faça essa denúncia, ela pode ser condenada a sofrer muito tempo, né? Uma situação de violência, de abuso físico. Então, é importante mesmo isso que você trouxe, Fernando, que não é... Se você tiver uma suspeita de que algo está errado, não tenha medo de denunciar. Tomara que seja, que né, as autoridades vão lá, que façam o acompanhamento, que nada seja, né, comprovado, que seja só uma situação de tristeza, uma situação difícil. Mas pode ser que essa criança esteja, sim, sendo vítima de violência e que se ninguém denunciar, isso vai perdurar por muito tempo. E pra gente que é adulto e já fica assim, nossa, qual que é o número do prédio, né, do Conselho Tutelar lá na Francisco Glicério? A gente já não sabe, né? Para quem não lida com isso, para quem está distante disso, é muito mais difícil. Né? Então, até o próprio número Disque 100. Como é discar 100? Às vezes a pessoa fica assim, como verdade. assim? 100 o quê? A pessoa não entende o que é 100. É 100. É 100. Você pegar qualquer telefone, Tem razão. apertar o 1, o 0 e o 0, e o verdinho, né, o discar, e aguardar que vai cair numa central nacional, que vão fazer a filtragem desse caso, porque são vários os casos, daí não é específico para criança e adolescente, Não. mas eles vão fazer uma filtragem e vão encaminhar para quem é de direito fazer essa investigação, de direito fazer essa pesquisa e sondar o que está acontecendo. E depois você pode até acompanhar o resultado disso. E lembrando também que eu sempre vou frisar isso, a importância da família, Estado e sociedade, né? Esses canais são os canais mais diretos de conseguir fazer a denúncia. Só que o Estado, como geral, ele tem responsabilidade. Sim. Então, se você que está escutando é uma pessoa que tem dificuldade de acessar e-mail, discar senha, eu só lembro o telefone da polícia, liga para a polícia. Sim. Eu só lembro o telefone da escola do meu filho, fala com a escola. É responsabilidade desses serviços conseguirem fazer esses encaminhamentos também, tá? E se as pessoas que estão escutando são pessoas que trabalham nesses outros serviços, têm dificuldade de entender como funciona direitos humanos, os direitos da criança e adolescente, um dos papéis do Conselho Tutelar é ajudar também na disseminação de informações corretas sobre o direito da criança e adolescente. Então, eles podem ligar no conselho e falar, tem como vir um conselheiro aqui nos ajudar a entender um pouco? Assim como serviços como um CRAME também, que pode fazer esses tipos de palestra, informes, orientações. Muito bom. E só para a gente, então, não deixar aqui, ó, a Avenida Francisco Glicério, 1269, 1269, segundo andar, no centro de Campinas. E aí, queria que vocês fizessem as suas considerações finais. Acho que é muito importante esse papo que a gente está tendo aqui, por conta da importância desse tema. Quer falar, Fernando, suas considerações finais? Quer começar? Eu vou falar para o pessoal ficar à vontade para consultar o site, né, que a gente tem um site específico. Então, dentro do portal da Prefeitura de Campinas, tem uma aba específica que vai te levar a saber sobre quem são os candidatos e candidatas. Vai também orientar a respeito dos locais de votação. Então, está bem explícito, pelo menos para a gente já conseguir. E mobilizar as pessoas para votarem, né? A gente conversou antes aqui, a gente sempre fala disso, que é um desafio mobilizar as pessoas para participarem, né? Pô, você vai sair de casa num domingo,
Ontem fez um domingo chuvoso e frio aqui em Campinas. Tomara que no dia 1º não esteja um dia bem ensolarado e alegre para as pessoas se mobilizarem aí. A Siri invadiu, pessoal. Ninguém chamou a Siri. Desculpa. É que ela quer saber onde é que vai pegar a informação. Eu vou votar, então fica você tranquila. entra lá, pesquisa onde é que é o lugar de votação, desculpa dos candidatos. Eu não conheço ninguém. Hoje em dia, com rede social, a gente puxa a capivara de todo mundo. E a gente pode perguntar para as pessoas também, né? Então a gente não sabe, mas a gente pergunta. A gente fala, você tem alguém para indicar? Né? Então, por exemplo, no caso do Jefferson, ele trabalha diretamente com isso. Então ele pode dizer, ele pode falar, olha, conheço fulano, ciclano. Então pode dar um auxílio nesse caso, né? E a gente não abrir mão desse direito. Porque quando a gente não vota, a gente está deixando que outras pessoas decidam pela gente. Então o que acontece nesse dia? Você vai ficar lá na sua casa numa Buenas e vai escolher não votar. Outras pessoas vão estar escolhendo votar. E aí depois não adianta chorar o leite derramado. Você abriu mão do seu direito de fazer uma escolha, né? E se o seu candidato não ganhar, não tem problema nenhum. Porque o que acontece? Foi a expressão da sociedade que elegeu aquele grupo de pessoas, que vão ser os 30 primeiros que vão tomar posse. E os outros 30 que vão ficar no banco de reserva. Mas numa ordem que a própria sociedade escolheu. Então, o seu voto está ali no meio computado, de uma certa forma. Se a gente tem 800 mil eleitores na cidade de Campinas, olha o potencial que a gente tem para fazer isso. A gente espera nunca poder usar do Conselho Tutelar. Eu sempre costumo falar que o ideal seria que não existisse Conselho Tutelar. No mundo ideal, não precisaria, porque todo mundo saberia respeitar o direito das crianças e adolescentes. Ele seria zelado, como você colocou, né, por uma sociedade que todo mundo se corresponsabiliza, por todos e todas, e não teria uma categoria só de pessoas eleitas para fazer isso. Tanto que a gente já sabe que eles sozinhos não vão dar conta de tudo, e que cada um tem muita responsabilidade nisso. Todo mundo junto para ajudar, e no caso que for emergencial, eles vão atuar. Mas no mundo ideal, eles poderiam não existir, porque os direitos estariam preservados. Mas a gente está longe disso, infelizmente. Então, enquanto isso, a gente vai ter que construir o mundo a partir da realidade. E a realidade que está agora é essa, que a gente precisa eleger conselheiros e conselheiras tutelares. E nós fazendo essas escolhas bem feitas, a gente vai ter uma situação bem melhor daqui a 4 anos, que nós vamos poder fazer outras escolhas daqui a 4 anos, e quem sabe um dia, talvez, a gente possa falar, olha, a gente não precisa mais de conselho tutelar, tá tudo funcionando. Tomara. Entendeu? Então, acho que vai chegar um dia, e a gente tem que começar fazendo por agora. Sem dúvida. Muito obrigada, Fernando. Por nada. E você, Jefferson? Bom, a gente funciona numa sociedade democrática. Significa que a gente tem condição de escolher representantes para cuidar daquilo que a gente entende como importante. E o Conselho Tutelar é um órgão importante para conseguir garantir esses direitos da criança e adolescente. Por muitas vezes eu escuto dentro dos meus trabalhos, se eu pudesse eu faria isso, se eu pudesse eu faria isso. Existem locais, serviços que podem fazer isso. Então, existem muitos encaminhamentos que a pessoa gostaria de ajudar a criança a fazer, e existem lugares que conseguem cuidar disso. O Conselho Tutelar consegue fazer esse tipo de encaminhamento para conseguir ajudar essa criança ou adolescente, conseguir fazer os encaminhamentos necessários, os referenciamentos possíveis. O CRAME é uma instituição que ela consegue receber pessoas a partir do Conselho Tutelar. Então, por muitas vezes alguém fala, nossa, como seria importante que essa criança ou adolescente tivesse um atendimento especializado para parar de passar por essa situação difícil. Sem o Conselho Tutelar, a gente não conseguiria receber esse tipo de notificação, de denúncia e encaminhamento. Então, mais uma vez, se você, enquanto família, enquanto sociedade, se importa com o direito da criança e adolescente, vote nas eleições do Conselho Tutelar para conseguir garantir esse direito dela. Isso mesmo. Muito bom. Então, eu agradeço a participação do Fernando Martins, que é assessor do Núcleo de Cidadania da SME, representante da Comissão de Seleção do Processo de Escolha do Conselho Tutelar. Muito obrigada pela sua participação, Fernando. Eu que agradeço. E ao Jefferson de Oliveira Bertolini, que é psicólogo do CRAME, também agradeço demais a sua participação. Muito obrigada. Obrigado pelo convite mais uma vez. E não se esqueça, dia 1º de outubro tem eleição
para o Conselho Tutelar, participe, porque esse também é o nosso papel como cidadãos. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência em mais uma edição do Vamos Conversar. Semana que vem a gente está de volta. Acompanhe todo o conteúdo da Educa TV no 12.2 da sua TV aberta, no nosso canal de streaming e também nas redes sociais. Semana que vem a gente está de volta com mais um tema. Até lá! Educa TV apresentou Vamos Conversar? Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.